A Igreja Católica desempenhou um papel central na sociedade europeia durante a Idade Média, exercendo influência não apenas espiritual, mas também política, social e cultural. Autoridade religiosa e política. A Igreja Católica era a instituição religiosa dominante na Europa medieval e detinha uma grande autoridade sobre a vida espiritual e temporal das pessoas. Os líderes da Igreja, especialmente o Papa em Roma, exerciam considerável influência sobre os reis e governantes, muitas vezes desempenhando um papel ativo na política e na governança dos reinos cristãos. Sistema feudal. A estrutura da sociedade medieval frequentemente refletia uma estreita colaboração entre a Igreja e o Estado. O sistema feudal, caracterizado pela divisão da terra e do poder entre senhores feudais, vassalos e camponeses, muitas vezes incluía propriedades e terras eclesiásticas administradas pela Igreja. Poder papal. Durante a Idade Média, o papado atingiu seu ápice de poder e influência, especialmente durante os séculos XI ao XIII. Os papas exerciam autoridade sobre questões religiosas, como a nomeação de bispos e a definição de doutrinas, mas também se envolviam em assuntos políticos, como a convocação de cruzadas e a resolução de disputas entre reinos cristãos. Cruzadas. Um dos eventos mais significativos envolvendo a Igreja Católica na Idade Média foram as Cruzadas. Iniciadas no final do século XI, as cruzadas foram expedições militares cristãs empreendidas com o objetivo de recuperar Jerusalém e outras terras sagradas dos muçulmanos. As cruzadas foram promovidas pelo papado e receberam amplo apoio da população, resultando em uma série de conflitos ao longo de vários séculos. Papado e Sacro Império Romano-Germânico. O relacionamento entre o papado e o Sacro Império Romano-Germânico, uma confederação de reinos europeus liderada pelo imperador, foi muitas vezes tenso e marcado por conflitos de autoridade. As lutas pelo poder entre papas e imperadores, conhecidas como a questão das investiduras, foram uma característica proeminente da política medieval. Culto e devoção. A Igreja Católica desempenhou um papel central na vida espiritual das pessoas comuns durante a Idade Média. Ela era responsável pela administração dos sacramentos, celebração da missa, ensino da fé e prática de devoções populares, como peregrinações a santuários e veneração de relíquias de santos. Arquitetura e arte. A arquitetura e a arte religiosa foram florescentes na Idade Média, com a construção de magníficas catedrais góticas, mosteiros e igrejas. A arte sacra, incluindo pinturas, esculturas e manuscritos iluminados, servia como uma forma de instrução religiosa e expressão de devoção. Educação e cultura. A Igreja Católica foi uma importante promotora da educação e cultura na Idade Média, estabelecendo escolas, universidades e bibliotecas para o estudo das escrituras, teologia e filosofia. Os monges e freiras desempenhavam um papel fundamental como copistas, preservando e transmitindo conhecimentos antigos. Mosteiros e vida monástica. Os mosteiros desempenharam um papel crucial na vida religiosa e cultural da Idade Média, oferecendo um refúgio para monges e monjas que buscavam uma vida de oração, estudo e trabalho manual. Mendicantes e ordens religiosas. Surgiram ordens religiosas mendicantes, como os franciscanos, dominicanos e agustinianos, que abandonavam a vida monástica isolada em favor do apostolado itinerante, vivendo entre as pessoas e pregando a palavra de Deus. Inquisição. Durante a Idade Média, a Igreja Católica estabeleceu tribunais de inquisição para investigar e julgar heresias e práticas consideradas contrárias à doutrina católica. A Inquisição foi uma ferramenta importante para manter a ortodoxia religiosa e a unidade da fé. Clero e hierarquia eclesiástica. O clero, composto por bispos, padres e diáconos, formava uma hierarquia eclesiástica que exercia autoridade sobre a administração dos sacramentos, disciplina moral e doutrina da Igreja. Misticismo e místicos. A Idade Média viu o surgimento de grandes místicos e escritores espirituais, como Santa Hildegarda de Bingen, São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, que buscavam uma união íntima com Deus através da contemplação e experiências místicas. Arte e arquitetura gótica. A arquitetura gótica, caracterizada por suas altas catedrais, vitrais coloridos e esculturas elaboradas, refletia a grandiosidade e a espiritualidade da fé católica medieval, tornando-se um símbolo da presença divina na Terra. Liturgia e culto. A liturgia católica na Idade Média era marcada por uma rica variedade de cerimônias e rituais, incluindo a celebração da missa, as festas litúrgicas, as procissões religiosas e os ofícios divinos realizados nos mosteiros. Cruzadas albigenses. Além das cruzadas na Terra Santa, a Igreja Católica também lançou as cruzadas albigenses no sul da França para combater a heresia cátara, resultando em conflitos violentos e perseguições religiosas. Código de Cavalaria. O Código de Cavalaria, influenciado pela ética cristã,
Promovia valores como coragem, honra, lealdade e piedade, inspirando os cavaleiros a defenderem a fé católica e protegerem os mais fracos. Escolástica e teologia. A escolástica, um método de investigação teológica baseado na razão e na lógica, floresceu nas universidades medievais, influenciando o pensamento teológico e filosófico da época, com figuras como Santo Tomás de Aquino. Arte sacra e iconografia. A arte sacra medieval, incluindo afrescos, ícones e esculturas, era uma forma de ensino visual da fé católica, retratando cenas da vida de Cristo, dos santos e da Virgem Maria para instrução e inspiração dos fiéis. Confrarias e irmandades. Surgiram confrarias e irmandades religiosas durante a Idade Média, associações de fiéis leigos dedicadas à devoção, caridade e assistência mútua, promovendo a vida espiritual e a solidariedade dentro da comunidade. Universidades e educação. A Igreja Católica foi uma promotora da educação durante a Idade Média, fundando e apoiando universidades que se tornaram centros de aprendizado e preservação do conhecimento clássico e cristão. Música sacra e litúrgica. A música sacra desempenhou um papel importante na liturgia e na devoção dos fiéis medievais, com o desenvolvimento de cantos gregorianos, polifonia e outros estilos musicais para acompanhar as celebrações religiosas. Feiras e peregrinações. As feiras e peregrinações eram eventos importantes na vida religiosa e econômica da Idade Média, oferecendo oportunidades para comércio, devoção e interação social entre pessoas de diferentes regiões e classes sociais. Relíquias e santuários. A devoção às relíquias sagradas, como os restos mortais de santos e objetos associados a Cristo, Maria e os apóstolos, era uma parte central da espiritualidade medieval, atraindo peregrinos e promovendo a devoção popular. Legado cultural e influência contínua. O legado da Igreja Católica na Idade Média é vasto e duradouro, tendo moldado profundamente a cultura, a religião e a sociedade ocidental, deixando um impacto que perdura até os dias atuais. Arte religiosa e simbolismo. Explorar o simbolismo presente na arte religiosa medieval, como a representação de santos, anjos, demônios e eventos bíblicos em pinturas, esculturas e manuscritos iluminados. Relações com o Oriente. Investigar as relações da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa Oriental e outras denominações cristãs do Oriente, destacando os desafios e as controvérsias que surgiram devido a diferenças teológicas e políticas. Mulheres na Igreja. Examinar o papel das mulheres na vida religiosa medieval, incluindo freiras, monjas, santas e líderes espirituais femininas que contribuíram para a vida da Igreja e a devoção popular. Patronato real. Analisar o sistema de patronato real, no qual os governantes medievais exerciam controle sobre a nomeação de bispos e abades, resultando em tensões entre o poder eclesiástico e temporal. Herética e catarismo. Explorar as diferentes formas de heresia que surgiram na Idade Média, como o catarismo, o valdismo e outras doutrinas consideradas desviantes pela Igreja Católica. Arte funerária. Investigar a arte funerária medieval, incluindo túmulos, efígies e monumentos comemorativos, que refletiam as crenças religiosas e as práticas de devoção associadas à morte e ao além. Dia de Todos os Santos. Discutir a origem e a celebração do Dia de Todos os Santos, uma festa da Igreja Católica em honra a todos os santos conhecidos e desconhecidos, celebrada em 1º de novembro. Oratórios e capelas. Descrever a importância dos oratórios e capelas privadas na vida religiosa medieval, que serviam como locais de oração, devoção e contemplação para nobres e membros da alta sociedade. Reforma monástica. Explorar os movimentos de reforma monástica, como a reforma cluniacense e cisterciense, que buscavam restaurar a disciplina religiosa e moral nos mosteiros e promover uma vida mais austera e devota. Concílios ecumênicos. Examinar os concílios ecumênicos da Igreja Católica, reuniões de bispos e líderes eclesiásticos para discutir questões teológicas, disciplina clerical e assuntos de fé e moral. Ordens militares. Analisar o papel das ordens militares, como os templários, hospitalários e teutonicos, que combinavam as funções de monges e soldados na defesa da cristandade e na proteção dos peregrinos na Terra Santa. Misticismo medieval. Explorar as tradições místicas e contemplativas da Idade Média, incluindo práticas de oração, meditação e ascetismo seguidas por místicos como Meister Eckhart, João Tauler e Margarida de Oengt. Visão de mundo medieval. Descrever a visão de mundo medieval, marcada pela crença na hierarquia divina, na providência divina e na luta entre o bem e o mal, que permeava a vida religiosa e cultural da época. Pregação popular. Analisar o papel dos pregadores itinerantes na disseminação da fé católica entre o povo comum, através de sermões, pregações ao ar livre e missões de evangelização realizadas nas cidades e vilarejos. Artefatos religiosos. Investigar artefatos religiosos medievais, como relicários,
cálices, crucifixos e ícones, que eram objetos de devoção, veneração e culto dentro da comunidade cristã. Ritual de coroação. Descrever o ritual de coroação dos reis e imperadores medievais pela autoridade da Igreja Católica, que conferia legitimidade divina ao poder secular e estabelecia uma relação simbiótica entre o trono e o altar. Arte e arquitetura monástica. Analisar a arte e a arquitetura dos mosteiros medievais, que refletiam os ideais de simplicidade, funcionalidade e espiritualidade da vida monástica, incluindo igrejas, claustros, bibliotecas e escritoria. Peregrinação a Santiago de Compostela. Explorar a peregrinação a Santiago de Compostela, um dos mais importantes destinos de peregrinação cristã na Idade Média, que atraiu milhares de fiéis de toda a Europa para venerar as relíquias do apóstolo Tiago. Universidades pontifícias. Descrever o papel das universidades pontifícias, como as de Paris, Bolonha e Salamanca, na formação de clérigos, teólogos e juristas, e na promoção do conhecimento teológico e filosófico dentro da Igreja Católica. Iconoclasmo e iconografia. Investigar os debates teológicos sobre o uso de imagens na devoção cristã, incluindo o movimento iconoclasta que rejeitava a veneração de ícones e imagens religiosas, e a influência da iconografia na espiritualidade medieval.